Neste momento sou presidente da mesa do plenário, já fui presidente da direção e estive na comissão instaladora daquilo que veio a ser depois a TVAC. Não posso ir ao fundo da história porque não cabe aqui no tempo, mas é importante dizer-se que já tinha havido várias experiências no âmbito da televisão na Associação Académica de Coimbra. Nomeadamente, chegou a haver um canal que transmitia em sinal aberto, ainda antes da lei do espectro eletromagnético estar em vigor. Havia uma televisão dentro da Associação Académica de Coimbra, era ali sediada no Centro de Estudos Cinematográficos, por volta dos anos 80. Pronto, esse projeto terminou. Há quem diga que, por diversos motivos, mas há quem diga que uma necessidade de credibilizar a Associação Académica de Coimbra numa altura em que apareceu a lei do espectro radiofónico e que a Associação Académica de Coimbra, se queria ter uma rádio, tinha que se mostrar à altura, portanto, dessa responsabilidade. Durante alguns anos não houve... esse projeto acabou, acho que deixou algumas cicatrizes e durante alguns anos não se falou muito de televisão na Associação Académica de Coimbra. Este novo projeto da TVAC começa numa fase em que, por exemplo, o SEC começa a produzir algumas coisas, algum vídeo. O SEC tinha algum equipamento de produção e chegou a fazer alguns filmes. Eu lembro-me de, na altura, observar, entusiasmado, o trabalho que aquela malta estava a fazer e de ter colaborado em algumas coisas pontualmente, porque me pediram, porque sugeri coisas. Na altura estava na direção-geral e achei a ideia entusiasmante. E na altura, em 97, propus ao SEC, não fazia parte de nenhuma das secções, mas propus ao SEC e à RUC que fizessem uma transmissão em direto, televisiva, dos debates que a RUC anualmente organizava entre os candidatos à Associação Académica de Coimbra, mas desta vez filmada com câmaras do SEC, foi filmada pelo SEC e transmitida para as cantinas amarelas, que na altura tinham um ecrã gigante. Fez-se o debate da primeira volta, o debate da segunda volta e uma emissão do escrutínio, sem existir nenhuma estrutura televisiva propriamente dita. Existia o SEC, com malta que teria alguma experiência na área do vídeo. Existia a RUC, com larga experiência em fazer os debates, e isso mas sem nunca ter feito para televisão. E foi uma experiência bastante interessante na altura. Isto foi em 97. Cheguei a promover e a propor que se fizessem coisas deste género também, por exemplo, nos candidatos a reitor. Na altura começou-se a voltar a falar em existir uma televisão da Associação Académica de Coimbra. O projeto da televisão da Associação Académica de Coimbra estava muito ligado às secções e a pessoas ligadas a secções, nomeadamente o SEC, mas algumas pessoas que circulavam nas secções. E houve uma lista para a Direção-Geral que tentou usar isso como bandeira. E, a meu ver, na altura pôs a questão da TVAC de uma forma que punha em causa as possibilidades de sucesso da existência de uma televisão da Associação Académica de Coimbra. E foi nessa altura que essa lista acabou por perder as eleições, felizmente, mas a seguir às eleições fui à Direção-Geral e propus, discuti com o Presidente da Direção-Geral na altura, propus um método, uma forma de se arrancar com o projeto da televisão, sem que ele fosse propriamente da Direção-Geral, mas que envolvesse a Academia, de certa maneira. E foi a partir daí que se então avançou para as coisas. A ideia era fazer um plenário, divulgar perante a Academia que existia um plenário, fazer um plenário, reunir o máximo número de pessoas à volta da ideia do projeto de querer criar uma televisão para a Associação Académica de Coimbra. Nesse plenário, nomear uma comissão instaladora, procurar pessoas interessadas em estar numa comissão instaladora, que quisesse levar avante o projeto, e assim foi feito.
fez-se o plenário, criou-se a comissão instaladora, a partir daí reuniram-se 7 ou 8 pessoas semanalmente ou quinzenalmente com o objetivo de criar uma televisão na Associação Académica de Coimbra, que trabalhava em duas frentes. Uma de criar um corpo de sócios que estivesse por dentro de trabalhar na área do audiovisual, que soubesse mexer com as câmaras, isto é, ir fazendo atividades para envolver cada vez mais pessoas e, por outro lado, um trabalho formal, de formalização do projeto, portanto, discutir fórmulas orgânicas. Na altura não se sabia se ia ser uma secção, se ia ser um organismo autónomo, o que é que ia ser, havia várias opiniões. Trabalharam nos estatutos, etc. Pronto, e foi esse o trabalho que foi feito durante um ano e qualquer coisa. Esse projeto supostamente era para durar um ano e qualquer coisa, depois foi um bocado travado por alguma direção-geral que estava menos interessada em que o projeto avançasse nos moldes que a Academia tinha decidido avançar. Às vezes a Direção-Geral, em certas situações, aparecem elementos que têm ou vontade de protagonismo, ou seja o que for, e acabam por travar estes projetos. E na altura fomos travados dessa maneira. Mas como a malta cá estava, e ia sempre fazendo trabalho, isto é importante que se diga, porque acho que foi uma das coisas fundamentais para que o projeto seguisse assim, foi existir sempre um grupo de malta que ia sempre fazendo trabalho, ia sempre apresentando trabalho, ia sempre mostrando que esta era uma forma de fazer as coisas. Podia ter havido outras, mas... E na altura depois acabou por se decidir criar a secção. Em 2003, dia 17 de dezembro de 2003, foi a Conselho Cultural a proposta de criação da secção e foi formalmente criada a Pro-secção. Tivemos mais um ano de trabalho como Pro-secção e ao fim de um ano de trabalho e de apresentarmos resultados e de passarmos por mais um processo de dar provas de comprovar que tínhamos feito o trabalho e que o projeto era viável, foi aprovada a secção já em janeiro de 2005. Salvo erro, se não me engano, também andou por volta do dia 15 ou dia 16, 17 também de janeiro. A partir daí, levámos a cabo um trabalho de... Já havia algum trabalho feito, já havia equipamento que tinha sido comprado, tínhamos ainda muita dificuldade em algumas coisas, nomeadamente no espaço, etc. Mas fomos avançando, fazendo cada vez mais projetos e com esses projetos ir comprando equipamento, por um lado, mostrando a diversas entidades que o projeto era viável e que era interessante. Pronto, destaco, como é óbvio, o apoio regular da reitoria em vários aspectos. Não se pode dizer que tenha sido um apoio enorme, mas pontualmente foi sendo regular e por isso importante, e se calhar o mais regular. Tivemos um grande apoio, esse sim, único, do ICAM, num ano em que conseguimos apresentar um projeto de formação ao ICAM e conseguimos, na altura, financiar uma grande parte de equipamento que foi durante os primeiros anos fundamental para o trabalho da TVAC. Depois encerraram os projetos de formação a que a TVAC se pudesse candidatar e depois, naturalmente, os fundos que vêm através da Associação Académica de Coimbra, Câmara das Fitas, etc., têm sido também fundamentais para o ponto em que a TVAC está hoje, muito melhor em termos de equipamento, mas ainda, naturalmente, com grandes necessidades de melhorar. Aliás, isso haverá sempre por onde melhorar e espero que o projeto da TV esteja sempre pronto para fazer mais e melhor e cada vez mais.